Olá pessoal, professor Gandhi, estamos aqui para trabalhar hoje com vocês Google Forms, mas de uma forma diferente, utilizando ele como um jogo, ou pelo menos as mecânicas de um jogo, tá certo? Cujo o objetivo é trabalhar a equação do primeiro grau. Bom, o interessante disso é que além das perguntas, nós também vamos incluir aqui intervenções em formato de vídeo. Então, vou mostrar agora aqui a vocês o manual, o passo a passo do que foi construído. Isso é importante ter antes, justamente para que quando você for fazer o Forms, você faça de forma justamente mais rápida, ok? E, além disso, esse passo a passo, né, esse manual vai ficar aqui nas descrições, né, o link vai ficar nas descrições. Espero que você abra e justamente faça uma cópia para justamente não modificar o original, tá bom? Então vamos aqui mostrar, ó, o argumento é o seguinte, são 3 perguntas. A primeira vai ter uma parte introdutória, né, onde só vai ser perguntado e o aluno vai ter que responder sim ou não. Se ele responder sim, ele parte para a primeira pergunta. Se ele responder não, ele vai justamente para o vídeo de explicação. Então nós vamos ter 3 perguntas, né, relativos à equação primeiro grau de forma progressiva. Caso o aluno acerte, ele vai passando para a pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, até finalizar o jogo na última sessão. Ou, caso ele erre, né, durante o processo, ele vai ser levado justamente para uma sessão onde ele assistirá um vídeo explicativo, ok? Então, o grande lance aqui, a grande sacada é você justamente criar sessões para cada pergunta e para cada explicação, porque aí nós podemos justamente modificar, não é? Essa, digamos assim, essa passagem do aluno, esse movimento do aluno, ok? Caso ele acerte e caso ele erre. Bom, nós temos 8 sessões. A sessão 1 é justamente o bem-vindo. A sessão 2 é a primeira pergunta. A sessão 3 é o vídeo de explicação. A sessão 4 é a pergunta 2. Logo, a explicação. Então é importante, pessoal, sempre após na estrutura, certo? Porque a ordem não importa. Mas na estrutura tem a pergunta e já tem a sessão de explicação, para que você não se perca, tá certo? Agora, essa sessão de explicação podia estar lá no final, não tem nenhum problema. A gente conseguia justamente fazer com que o aluno fosse lá para o final e voltasse tranquilamente. Aqui é só questão de organização para você não se perder na hora de fazer o formulário, tá bom? A sessão 6 com a terceira pergunta e a 7 com a sua explicação e 8 com os parabéns final. Então, nós vamos aqui no Google agora, vamos abrir justamente o nosso formulário em branco, certo? Vamos fazer todo ele aqui junto com vocês, explicando passo por passo. Esse aqui é a introdução do Google Forms, né? Cliquei no novo, ele já vem com o formulário sem título e vem também já a primeira pergunta. Então, vou primeiro mudar aqui a cor, né? Vou modificar algumas coisas, colocar aqui uma cor verde, tá certo? E aí nós já vamos lá no nosso manualzinho e vamos copiar já o título da primeira sessão. Por isso que é importante, porque fica justamente mais fácil, né? O título e também a descrição da sessão. Então estamos aqui, nosso título, né? Bem-vindo ao jogo das equações, e esta atividade é um complemento do estudo em casa do programa MySpike. Isso aqui foi uma formação do MySpike no estado do Ceará, a qual eu fiz justamente a apresentação deste jogo, certo? Bom, aqui nós já temos a nossa primeira pergunta. Normalmente ela já vem em múltipla escolha. No nosso caso aqui, nós queremos que a primeira pergunta seja justamente o nome do aluno. Automaticamente ela já muda para a resposta curta. Se não mudasse, nós justamente colocaríamos a resposta curta para que o aluno insira o nome dele. Clica aqui em obrigatório, ó, para que justamente o aluno ele tenha a obrigação de colocar o nome dele.
O importante é a gente ir fazendo os passo a passos e já ir visualizando, ó. Porque você já vai vendo como vai ficando para você mudar alguma coisa. Você pode usar alguma imagem, tá certo? Você pode fazer justamente qualquer alteração. Bom, aqui após essa primeira pergunta, nós vamos colocar justamente um novo título. Que esse novo título, ele vai se chamar "Você sabe o que é uma equação?", que vai gerar depois a próxima pergunta. Então vamos colocar aqui um título, né? Ó, um novo título. Eu vim aqui nesse TT, tá certo? Lá no anterior, ok? Aí eu vou colocar aqui a descrição. A descrição já é a resposta. Então, na verdade, será uma pergunta retórica, né? Eu vou colocar aqui, ó, a resposta, tá certo? E nesse título, pessoal, ó, clicando aí em cima do título, eu vou adicionar uma imagem. As imagens você pode tirar da internet, pesquisando na hora, ou já deixar guardada no seu computador para utilizar. No caso, eu já deixei tudo guardadinho. Então, nós temos aqui, ó, vou fazer um upload, certo? Procurar. E aí já abriu aqui onde está, ó, essa primeira perguntinha aqui, tá bom? E eu já vou inserir já esta figurinha, né? Já inseri essa figurinha, tá bom? Colocar justamente aqui ela no centro, tá certo? Colocar ela no centro. Nessa figurinha nós podemos colocar uma descrição, certo? Ó, essa é uma equação do primeiro grau, por exemplo. Eu ao invés de colocar aqui no título da imagem, tá certo? Eu vou colocar, ó, clicando nesses três pontinhos aqui, ó, texto exibido ao passar o cursor sobre a imagem. Então eu coloco, e aí quando o aluno passar o cursor sobre a imagem, ele vai justamente ter essa frase, né, mostrando aí. Vamos visualizar aqui para ver como é que ficou, ó, essa primeira parte, ó, tá certo? Quando eu passo aqui, ó, tá vendo? Já está aparecendo, ó, esta é a equação do primeiro grau, tá certo? Aqui já está como exemplo, ó. Vou fechar novamente. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora inserir a nossa primeira pergunta, que é a do sim ou não, certo? Com a pergunta: você sabe qual o valor de x? Essa é a primeira pergunta. Então vou aqui, ó, no maisinho, nessa barrazinha lateral, e vou adicionar a primeira pergunta. Ela é múltipla escolha, onde as respostas sim ou a resposta é não. E vou colocar aqui como obrigatório, ok? Como obrigatório. Bom, a seção 2 é a pergunta 1, certo? Mas ele só vai para a pergunta 1, ó, se ele clicar em sim, né? Porque é a seção 2. Caso ele clique em não, ele vai para a seção 3, ok? Bom, de antemão eu não consigo fazer isso ainda, por quê? Porque nós ainda não criamos as seções 2 nem a seção 3. O que é importante a partir desse momento? O que é que eu aconselho? Você já sabe quantas seções você vai criar, então você pode criar já, ó, seção 2, depois a seção 3, seção 4, ó, criar a seção é nessas duas retângulos aqui no final, pessoal. Seção 5, né? Seção 6, seção 7 e seção 8. Pronto, já consegui articular já as 8 seções. Bom, a partir daí eu vou já fazendo as modificações dentro da seção e depois fazendo outras articulações. Eu fiz isso para poder facilitar a articulação lá do início, tá certo? Então, como eu falei para vocês, ó, respondendo sim, ele vai para a seção 2. Mas respondendo não, ele vai para a seção 3. Ok? Ainda vou modificar a seção 2 e a seção 3, mas de antemão eu já vou deixar logo pronto esse sim, então. Ok? Bom, como é que eu faço isso?
eu vou aqui na pergunta, ó, clico na pergunta, né, que vai gerar esse sim então. Aí eu vou nesses 3 pontinhos aqui da lateral, ó, esses 3 pontinhos ao lado do obrigatório e vou colocar ir para a seção base na resposta, com base na resposta. Aí é justamente isso, ó. Se ele respondeu sim, ele vai para a seção 2. Se ele respondeu não, ele vai para a seção 3. Assim como nós escrevemos justamente aqui, ó, pessoal. Tá vendo, ó? Sim, seção 2, não, seção 3. Ok? Bom, daqui a pouco eu vou demonstrar isso. Vamos lá para começar a seção 2 então. A seção 2 eu chamei aqui de pergunta 1, certo? Então, nós temos aqui na seção 2 a pergunta 1. Aí na descrição, muito bem, resolva a equação abaixo. Por quê? Porque para chegar direto na seção 2, ele disse que sabia justamente responder essa pergunta. Então vamos aqui adicionar aqui na pergunta, né? Adicionar uma pergunta, né? Aqui a pergunta. E a pergunta é justamente qual o valor de x, certo? Então vamos colocar aqui. Pergunta qual o valor de x. Vamos inserir novamente aquela mesma imagem anterior, tá certo? Inserir aquela mesma imagem anterior. Vamos colocar ela aqui no centro. E ela já está, pessoal, ó, já em múltipla escolha. Eu vou só colocar 5 alternativas de resposta. Então, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou colocar aqui aleatoriamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Sendo que, logicamente, a 3 é a resposta. Ok? Então, o que é que eu faço? Eu coloco aqui como obrigatório. Vou aqui nos 3 pontinhos, né? E para a seção com base na resposta. Aí o que é que acontece? Como a 3 é a resposta, ele vai justamente para a seção 4, que é a seção da pergunta 2. As outras, pessoal, são erros, né? Então ele vai ter que voltar lá para a seção 3, que é a seção que nós vamos fazer daqui a pouco, que é a seção relativa justamente ao vídeo, ok? Então, nós já concluímos aí, ó, a pergunta 1. Vamos agora para a seção 3, que é justamente a seção do vídeo de explicação, ok? E aí depois nós já vamos mostrar aqui como está o nosso projeto. Bom, então tá aqui a descrição, ó. Elaborei um vídeo explicando tintim por tintim. E aí depois já vem a adição do vídeo. Então, bem aqui, ó, nós temos aqui no nosso lado direito, né? Adicionar o vídeo. Nós já temos aqui a URL do vídeo, certo? Bom, posso colocar aqui, ó, o URL do vídeo. E aí é só selecionar. Coloco o vídeo aqui no centro para ficar mais bonitinho. Esse vídeo, ele tem uma descriçãozinha, ó, um título, né? Que eu vou colocar aqui o título do vídeo. E aí eu já estou ok para fazer os comandos iniciais. Então vamos visualizar como é que está ficando aqui, pessoal. Ó, primeiro aqui ele tem que colocar o nome, eu vou colocar Mickey. Se ele responder sim, ele vai para a pergunta, certo? Se ele responder não, ele vai justamente para o vídeo. Olha aí como ficou legal, né? Bom, respondendo sim, aí, ó, se ele responder errado, ele vai para o vídeo, certo? Se ele responder errado, ele vai para o vídeo. Se ele responder certo, ele vai lá para
próxima sessão que nós não concluímos ainda, certo? Mas vamos aqui no vídeo, ó. Bom, finalizou o vídeo 1, próximo. Opa, vocês perceberam? O vídeo 1 está indo para uma sessão que ainda não tem, mas isso está errado, né? Por quê? Porque após ele concluir o vídeo 1, ele tem que voltar lá para, que está na sessão 3, ele tem que ir lá para a sessão 2, né? Que é a sessão da pergunta 1. Então, como é que nós fazemos isso? Ó, lá no vídeo, como é que você faz? Você faz aqui embaixo, ó. Após a sessão 3, continuar para a próxima sessão. Aí eu vou mudo, ó. Eu escolho qual a sessão. E eu escolho a sessão 2. Então, toda vida que ele for lá para o vídeo de explicação e ele assistir, quando ele clicar em próximo, ele volta lá para a sessão 2. Certo? Bom, vamos agora fazer a sessão 4. Então, na sessão 4 é a pergunta 2. A sessão 4 é justamente a pergunta 2. Essa pergunta 2, ela tem uma descriçãozinha, tá bom? Eu coloquei aí. Nossa, fiquei impressionado com suas habilidades matemáticas. Vamos ver se você é bom mesmo e acerta a próxima pergunta. Então vamos lá, criar a pergunta, tá certo? Bom, a pergunta, nós temos aqui justamente a nossa perguntinha, ó. Quanto pesa uma barra de chocolate? Isso tem uma figura. Nós vamos fazer aqui um uploadzinho dessa figura. Perfeito. Então está feito o upload dessa figura. Colocar essa figura justamente aqui no centro. Tá bom? Então está carregada a figura. Já está feita a pergunta. E aí o que é que está faltando? Está faltando justamente colocar as alternativas de resposta. Então vamos colocar as alternativas de resposta. Eu vou colocar aqui 100, 200, 300, 400 e 500. E aí vou fazer aquele mesmo tutorialzinho, certo? Ó, obrigatório, clicou nos 3 pontinhos, ir para a seção de base da resposta. Essa seção aqui, ó, se ele errar, não é? Ele vai lá para a seção 5, que será uma seção que terá justamente um vídeo explicativo, tá certo? Seção 5, que será a próxima. E o 200, que é a resposta, ele vai justamente para a seção 6, que a seção 6 é onde estará a pergunta 3. Ok? Bom, então vamos criar agora, já está feita aqui as sessões, né? E aí vamos justamente criar, né? Criar aqui a nossa sessão 5, que a nossa sessão 5 é um vídeo de explicação, caso ele erre, né? Então, nós temos aí o vídeo explicação, o título, né? Nós temos aí a descrição, até eu coloquei aqui, né? Opa, ainda no lugar errado. Errou, não tem problema. Vou explicar como funciona, ok? Aí vamos colocar aqui o vídeo, né? Já vamos colocar a URL do vídeo. Então é importante você já fazer a pesquisa desses endereços. Colocar aqui no centro. Bom, o vídeo ele tem um título, né? Então vamos lá colocar o título desse vídeo. Ó, tudo Ctrl C, Ctrl V, porque eu já tinha feito o nosso texto, né? Bom, e aí, pessoal, aquela mesma história, né? Como é um vídeo explicativo, ele tem que voltar na questão, porque ele não acertou, né? Então vamos colocar ele de volta lá na pergunta 2, que é a pergunta referente a esse tipo. Vamos aqui dar uma olhada, ó, rapidinho, né? Colocar aqui mic para ver se está tudo direitinho. Aí vamos lá para o sim. Aí aqui eu vou errar de propósito. Aí ele vai para a pergunta, ó. Aí eu assisti o vídeo, né? Colocar em próximo, ele volta para a pergunta de novo, ó.
Eu vou colocar agora aqui no 3, eu passo para a pergunta 2, eu vou errar, então ele vai para o vídeo, terminou o vídeo, ele volta novamente para a pergunta 2, eu coloquei o 200 que é a resposta, ele vai para a próxima sessão que nós vamos trabalhar ainda, ok? Bom, então agora nós vamos trabalhar a sessão 6, que a sessão 6 é a sessão da pergunta número 3. Bom, então nós vamos aqui, ó, sessão 3, e aí nós temos a nossa descrição, certo? E aí, na seção 3, nós temos também uma pergunta, né? E qual a pergunta? Aqui. Paulo foi à feira, né? Pergunta é, Paulo foi à feira com R$20 e comprou 2 abacaxis e recebeu R$10 de troco. Quanto custou cada abacaxi? Tá bom? Então, nós vamos fazer aqui o upload aqui da figura, que é importante, né, para contextualizar. Podia ser só o problema, mas a figura também contextualiza. Vamos aqui colocar no centro, para tentar fazer bonitinho, ó. Vamos adicionar aqui as alternativas de resposta. Aí eu vou colocar R$5. Vou colocar R$8. Vou colocar R$10, R$15 e R$20. Isso é de forma aleatória, viu, pessoal? De forma aleatória aqui para a gente poder fazer aqui o contexto geral. Tá certo? Colocar como obrigatória, né, a resposta. E aí vamos agora para o nosso botãozinho para colocar as sessões. Bom, a resposta aqui é R$5, então ele vai para a 8ª sessão, que é o parabéns, ok? E os demais eles vão para a 7ª, que justamente vai ter um vídeo explicativo desse item, né, dessa questão, ok? Então o vídeo 7, a sessão 7 é justamente um vídeo de explicação. Aí ele tem uma descriçãozinha, ó. Essa é difícil mesmo. Vou te dar um exemplo e você tente novamente, certo? Uma motivaçãozinha aqui, né? E aí depois nós temos o nosso vídeo, ok? Nosso último vídeo explicativo, né? Então já está aqui na mão o vídeo explicativo. Esse vídeo ele tem um títulozinho. Eu vou colocar também esse título, certo? Vou colocar o vídeo aqui no centro para ficar tudo alinhadinho. Como esse vídeo ele não vai para a próxima sessão, ele tem que voltar lá para a pergunta 3 para poder responder, ok? E aqui na 8ª sessão, vamos colocar aqui o nosso parabéns. Bom, então nós concluímos aqui e vamos visualizar, né? Bom, essa trajetória aqui nós já fizemos. Vamos avançar aqui no sim. Essa aqui também já fizemos, vamos avançar no sim. Essa aqui também já fizemos, vamos avançar no sim. E aí chegamos no abacaxi, né? O 5, que é a resposta, ele já vai para o parabéns, você concluiu o teste e aí ele envia, o aluno envia, certo? Bom, mas se ele apertar o 8, ele vai para o último vídeo. E aí quando ele apertar o próximo, ele volta à pergunta, ok? Perfeito? Show de bola. Então, eu vou sair daqui. Isso aqui, pessoal, nós vamos... Já fiz uma visualização, né? Nas configurações, você pode coletar e-mails, né? Você pode delimitar uma resposta.
Aí a questão de edição assim, não é bom, né? Você não colocar isso. Bom, apresentação, mostrar link para enviar, mostrar link para enviar outra resposta. Aí você pode tirar, né? Você pode não fazer mais de uma vez. Não precisa embaralhar a ordem de perguntas, não precisa, tá certo? Também não precisa mostrar a barra do progresso, né? Aí, vamos colocar aqui, ó, sua resposta foi registrada, normalmente já tem, né? E teste também, nós não vamos criar teste, porque não tem aquela pontuação ali, tá bom? Então, nós vamos aqui salvar, ok? Bom, aqui nesses 3 pontinhos, nós não temos apenas adicionar colaboradores, né? Tá certo? E no enviar, é que você vai enviar justamente para os alunos, né? Você pode enviar por e-mail, tá certo? Por e-mail, ou pelo link, que é muito mais prático. Agora o link, ó, vocês prestem atenção. Quando nós clicamos no link, né, ficamos com um link muito longo, né? E aí você pode clicar aqui em curto, ó, e aí você pode copiar e enviar para os seus alunos, ok? Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Aproveite, você pode usar isso aqui em qualquer disciplina e dentro da matemática, em qualquer conteúdo, ok? Um abraço do professor Gandhi e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!